Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula, onde o tema da nossa videoaula de hoje vai ser válvulas pneumáticas e hidráulicas. Então, os comandos pneumáticos e hidráulicos, eles consistem em elementos de sinal, elementos de comando e elementos de trabalho. Os elementos emissores de sinal e de comando influenciam o processo de trabalho, razão pela qual são denominados válvulas. As válvulas, seguindo as suas funções, são subdivididas em 5 grupos: válvulas direcionais, válvulas de bloqueio, válvulas de fluxo, válvulas de pressão e válvulas de fechamento. E também temos uma combinação de todas essas válvulas possíveis. Válvulas direcionais. Então, são elementos que influenciam o percurso do fluxo de ar, principalmente nas partidas, nas paradas e na direção do fluxo. Simbolização de válvulas. Em esquemas pneumáticos, para representarmos as válvulas direcionais, são utilizados símbolos. Estes símbolos não caracterizam o tipo de construção, mas somente a função das válvulas. Número de posições. As válvulas simbolizam 5 quadrados. Cada quadrado vai significar uma posição da válvula. O número de quadrados unidos indica o número de posições que uma válvula pode assumir. Então, neste caso aqui, a válvula pode assumir 2 posições. Se tivesse um único, a válvula só teria uma posição. A função e o número de vias serão desenhados nos quadrados. As linhas dentro do quadrado indicam as vias de passagem e as setas o sentido de fluxo. Então, neste caso, o fluxo vai de baixo para cima. Os fechamentos são indicados dentro dos quadrados com traços. Então, neste caso aqui, significa um bloqueio. Então, se eu tiver um sinal chegando aqui, esse sinal está bloqueado. O número de vias, portanto, poderá ser contado pelo número de vezes em que as setas e os bloqueios tocam nas paredes de um único quadrado. Aqui nós temos 3 vias. Se eu selecionar um dos quadrados, por exemplo, o quadrado da direita, e eu olhar quantas vezes toca aqui em cima e embaixo, então em cima toca uma vez, embaixo 2 vezes. Então nós temos 3 vias. Uma aqui e uma aqui. A união das vias dentro de uma válvula é simbolizada por um ponto. Então, se eu tiver interligação aqui entre essa via aqui e essa outra via aqui, eu tenho que indicar por um ponto. As ligações de entrada e saída serão indicadas por traços externos. O número de traços indica também o número de vias. Então, no caso aqui, se nós tivermos 3 traços externos, ele indicará que temos 3 vias. Observem também que os traços externos só poderão aparecer em um dos quadrados, significando que aquela é a posição inicial. Então, no caso aqui, se ele está desenhado na direita, essa aqui vai ser a posição inicial da válvula. Outras posições vão ser obtidas deslocando os quadrados até que se cubram as vias com as ligações. Exemplo, imaginemos que aqui, como está indicado do lado direito, os traços externos é a posição inicial da válvula. Então, a hora que eu pilotar a válvula e ela for assumir o quadrado da esquerda, eu tenho que imaginar que ele vai se movimentar e vai assumir esta posição. Então, a via que estava antes bloqueada, agora está ligada para cima, e a da direita, que era antes um retorno, agora estaria bloqueada. Então, eu imagino isso mentalmente. A válvula está nessa posição, pilotei do lado esquerdo, ele vai assumir esta posição. Assim que nós devemos imaginar os funcionamentos das válvulas. Descrição das válvulas. As válvulas direcionais, elas podem ser descritas da seguinte forma.
coloca-se V.D. para indicar o que é uma válvula direcional. Depois escreve-se o número de vias, ao lado a barra e logo após o número de posições e mais a palavra vias. Então a gente vai indicar, por exemplo, aqui, ó, é o VD, 3 vias, 2 posições. Na verdade, quando a gente põe 3/2, o primeiro número é o número de vias e o segundo número é o número de posições. Então, nós temos 2 quadrados, temos 2 posições e temos 3 vias, 3 pontos que tocam o quadrado. Então, são uma VD 3, 2 vias. Então, é essa maneira que se usa para falar. Então, a gente tem que lembrar, então, aqui que o primeiro número é que representa as vias e o segundo é o número de posições. Neste caso, teríamos que ver quantos quadrados? 2. Quantas vezes toca? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma VD 5, 2 vias. 5 vias. 1, 2, 3, 4, 5. Neste caso, quantos quadrados? 3. Quantas vezes toca? 1, 2, 3, 4. Então, sempre vem o número de vias, é o primeiro número. Então, vai ser uma VD 4, depois o número de posições. 4, 3 vias. VD 4, 3 vias. Os meios de acionamento. Os acionamentos servem para inverter as posições das válvulas direcionais. Então, nós podemos ter acionamentos manuais, acionamentos mecânicos e acionamentos elétricos. No caso, manuais, botão de uso geral, podemos ter um botão mais específico, uma alavanca ou um pedal. No caso dos mecânicos, podemos ter através de um pino, através de mola, através de um rolete ou através de um gatilho, que é um rolete escamoteável. Vamos falar mais à frente. Os elétricos, solenoide com uma bobina ou solenoide com 2 bobinas. Aqui para nós é indiferente a indicação. Esse é o que nós vamos utilizar em eletropneumática e eletrohidráulica. Todos os comandos de válvula através de solenoides. Acionamento por pino. Então, quando um mecanismo móvel é dotado de movimento retilíneo, sem possibilidade de ultrapassar um limite, e ao fim do movimento deve acionar uma válvula, o recomendado é o acionamento por pino, que recebe um ataque frontal. Ao posicionar a válvula, deve-se ter o cuidado de deixar uma folga após o curso de acionamento com relação ao curso final do mecanismo, para evitar a inutilização da válvula devido a inúteis e violentas solicitações mecânicas. Enquanto durar a ação sobre o pino, a válvula permanece comutada ou acionada, são termos usuais. Então, neste caso aqui, o cilindro vai avançar, a posição final dele vai ser somente esta, não tem perigo de danificar, aí a gente pode utilizar acionamento por pino. Não é muito recomendado, tá? O mais indicado é acionamento por rolete. Se a válvula necessita ser acionada por um mecanismo com movimento rotativo, retilíneo, com ou sem avanço anterior, é aconselhável utilizar o acionamento por rolete, para evitar atritos inúteis e as solicitações danosas em relação às partes da válvula. O rolete, quando posicionado no fim de curso, funciona como pino, mas recebe ataque lateral na maioria das vezes. Numa posição intermediária, ele receberá o comando toda vez que o mecanismo em movimento passar por cima, independentemente do sentido do movimento. Então, neste caso, a gente vai estar com a válvula aqui acionada por um rolete. Quando o cilindro passar aqui, ele vai passar a acionar o rolete, que vai empurrar o pino e acionar a válvula.
O indicado é sempre atacar no sentido de esticar onde está posicionado o rolete, e nunca ao contrário. Acionamento por gatilho ou rolete escamoteável. Utilizado nas posições intermediárias ou fim de curso, onde podem ocorrer problemas de contrapressão. Nós vamos falar sobre sobreposição de sinais, e uma das maneiras de resolver é através de utilização de gatilhos que são roletes escamoteáveis. Porém, isso só é utilizado em pneumática e hidráulica quando utilizamos válvulas com acionamentos mecânicos e não acionamentos por solenoide. Não é o caso da eletropneumática e eletrohidráulica. Então, em eletropneumática e eletrohidráulica, jamais utilizaremos gatilhos. Neste caso, o posicionamento no final de curso deve ter um leve afastamento, evitando que permaneça constantemente acionado, como o pino e o rolete. Ele difere dos outros por permitir o acionamento da válvula em um sentido do movimento, emitindo um sinal pneumático breve, e quando o mecanismo em movimento atua sobre o acionamento, causa um travamento, provocando o deslocamento das partes internas da válvula. No sentido oposto ao de comando, o mecanismo causa a rotação do acionamento, eliminando qualquer possibilidade de comandar a válvula. Então, neste caso aqui, a gente tem um gatilho que ele tem uma peça móvel. Quando ele vem neste sentido, aqui ele tem um limite e ele não gira mais, então ele empurra e aciona a válvula. Quando ele está retornando, que ele passa aqui, ele rotaciona aqui, passando sem empurrar o pino, então ele não aciona a válvula. Então, neste caso, esta peça móvel, ela tem um sentido livre de rotação aqui, de 90 graus, girando para cá, para a esquerda, e até a posição vertical em relação à haste de acionamento da válvula aqui. Aí nós podemos ter o que a gente chama de acionamento pneumático direto, ou seja, a própria pressão positiva aciona a válvula. Nós podemos ter piloto negativo, é pouco usual, que seria a gente trabalhar sempre com pressão, e aí a retirada de pressão pilota a válvula. Não é muito usual. Por diferencial de áreas, servo piloto positivo, servo piloto negativo. Neste caso, o que significa é que a pressão vai pilotar a válvula e ela vai ter um sisteminha interno que vai ajudar a pilotar a válvula. Então ele não é puramente pneumático. O pneumático pilota, mas ele tem um sistema adicional, e aí a gente chama de servo piloto. Controle interno é pouco usual. Aí nós podemos ter centralizações por piloto positivo, então se eu tiver pressão dos dois lados, eu levo a válvula para a posição central. Pode ser através de molas, então se eu tiver pilotagem dos dois lados, eu levo ela para a posição central. E pode ser também através de trava. Então trava normalmente tem um triangulinho com um tracinho indicando que é uma trava. Exemplos. Neste caso, nós temos uma válvula acionada por botão. E aí nós teríamos então a descrição da válvula como sendo uma VD 3, duas vias, acionada por botão, com retorno por mola. Neste caso, ao acionarmos o botão, ela assume a posição da esquerda. Ao tirarmos a mão do botão, a mola posiciona de volta e ela assume a posição da direita. Neste caso, nós temos uma válvula, uma VD, 5 vias, duas posições, então vamos dizer que é uma 5 duas vias, acionada por piloto positivo, então um triangulinho aqui significa que é acionada por pressão positiva, e o retorno é por mola. Se eu tiver pressão do lado esquerdo, a válvula assume a posição do lado esquerdo.
Se eu não tiver pressão, a mola posiciona a válvula para a posição do lado direito. Neste caso, temos uma válvula direcional, 3 vias, 2 posições, então é uma VD 3 2 vias, acionada por rolete, com retorno por mola. Então, se o rolete estiver pressionado, a válvula assume a posição da esquerda. Se o rolete não estiver pressionado, a mola posiciona a válvula para o lado direito. Identificação de vias. Para garantir a identificação e a ligação correta das válvulas, marcam-se as vias com letras maiúsculas ou números. Então, nós temos a norma DIN e a norma ISO. Normalmente, então, aqui nós vamos ter diferenciação entre sistemas pneumáticos e sistemas hidráulicos. Então, em sistemas hidráulicos, normalmente a pressão é indicada pela letra P, que é a norma DIN. E no caso de circuitos pneumáticos, o mais usual é a norma ISO, onde identificamos através de número. Então, número 1 significa que é um orifício de entrada de pressão. Se for a letra P, também é entrada de pressão. Então, aqui seria hidráulico, aqui pneumático. A via de utilização são as vias que vão para o atuador. Então, nós podemos ter, se tiver uma única via, vai ser a letra A, se tiver duas, vai ser A e B, e se tiver três, A, B, C. No caso de pneumática, as vias vão ser numeradas números pares, 2 se tiver uma única, 2 e 4 se tiver duas, e 2, 4 e 6 se tiver 3 vias indo para o atuador. Escape, por onde vai ter a saída do ar, e no caso da hidráulica, vai ser o retorno do óleo para o tanque. Então, neste caso, nós vamos ter a indicação RST, letras, e no caso de pneumática, números. Se tiver um único escape vai ser 3, se tiver 2, 3 e 5, se tiver 3, 3, 5 e 7. Linhas de pilotagem. No caso de hidráulica, normalmente vai ser utilizado X, Y e Z, dependendo do tipo de acionamento. No caso da pneumática, vão ser números 10, 12 e 14. Então, no caso de pilotagem aqui, o número 10 indica um orifício de pilotagem que, ao ser influenciado, vai bloquear o orifício de alimentação. O número 12 indica que a alimentação, então, 1, com orifício de utilização 2, quando ocorrer o comando. Então, a pressão vai estar ligada à via 2, que vai para o atuador. E se for 14, comunica que a alimentação 1, com orifício de utilização 4, quando ocorrer a pilotagem. Então, neste caso aqui, se a gente olhar aqui, ó, temos uma válvula. A pilotagem do lado esquerdo, quando eu pilotar, a via número 1 vai ser ligada para onde? Então, quando eu pilotar, vai assumir o quadrado da esquerda e aqui vai vir um bloqueio. Então, significa que aqui é número 10. Quando houver a pilotagem, a via 1 vai ser bloqueada. Neste caso, se a gente observar do lado direito, a pilotagem número 12 significa o que? Se tiver pressão deste lado, o quadrado a ser assumido vai ser o da direita, e a via de pressão vai estar ligada à via número 2 do atuador. Vai do 1 para o 2, é 12. No lado esquerdo, se houver pressão desse lado, desde que não haja do lado direito, a válvula vai assumir a posição do lado esquerdo, e aí a gente tem que imaginar que a via do meio, a via 1, vai ser direcionada para onde? Como a seta agora está apontando para a esquerda, a via 1 vai ser elevada para a ligação para a via número 4. Então, vai ser 14. A pressão vai ser direcionada para a via de ligação número 4.
denominação quanto às vias de passagem. Então, nós podemos ter válvulas NA e NF, normalmente aberta, normalmente fechada. Válvulas direcionais com duas posições e até 3 vias, que tenham na posição de repouso a via de pressão bloqueada, são chamadas de normalmente fechadas, NF. Aquelas que, ao contrário, possuem esta via aberta, denominaremos de normalmente aberta. Então, observem que aqui, válvulas de duas posições e 3 vias, ela vai ser ou normalmente fechada ou normalmente aberta. A de 2 vias, normalmente, já não faz sentido a gente falar, porque ela não vai ter a mudança de um tipo para outro. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de mudança. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu olhar aqui, eu tenho as linhas desenhadas do lado direito do quadrado, significando que a posição inicial da válvula é esta. Neste caso, se eu olhar a via de pressão, ela está ligada, passando para cima. Então, aqui eu tenho que imaginar como se fosse um cano. Se tem uma ligação, a pressão vai passar para cima. Então, a gente diz que a torneira está aberta. Então, no caso aqui, a válvula está aberta, a pressão passa. Então, é uma VD 2 vias NA, porque a posição inicial dela é normalmente aberta. Observe que se eu pilotasse ela do lado esquerdo e ela assumisse a posição do lado esquerdo, esta via aqui ficaria bloqueada, então normalmente fechada. Então ela está mudando de NA para NF. Aí faz sentido, então, eu dizer que a válvula é uma matriz de 2 vias NA, que é a posição normal dela sem acionamento. Então ela é normalmente aberta. E aí quando eu aciono, eu fecho. Vamos ver outro exemplo. Se a gente observar esta válvula, as linhas externas estão do lado direito, significando que a posição inicial da válvula é esta. Então a linha de pressão, ela vai estar bloqueada. Então a gente diz que é normalmente fechada. Então é uma VD 2 vias, porque ela tem 2 vias e 2 quadrados, 2 posições, normalmente fechada. Se eu pilotar a válvula e ela assumir o lado esquerdo, ela vai sair da posição de normalmente fechada para uma normalmente aberta. Então faz sentido eu dizer que é uma válvula VD 2 vias, normalmente fechada. Válvulas CF, CAP e CAN. Então, as válvulas direcionais de 3 posições, as caracterizam-se pela sua posição central. Aquelas que possuírem na sua posição central as vias de utilização bloqueadas, denominaremos como centro fechado. Então, CF, centro fechado. Vamos ver um exemplo. As válvulas normalmente de 3 posições são válvulas hidráulicas. Pneumática é pouco usual usar válvulas de 3 posições. Então, vejamos aqui. Se nós tivermos ligações externas no quadrado do meio, significa que a posição inicial da válvula é o quadrado do meio. E neste caso, nós temos tanto a via central, que é a via de pressão, como os escapes, ou retorno para tanque, bloqueados. Então, a gente diz que é uma VD 3 vias, porque toca 5 vezes o quadrado, então 5 vias, 3 posições, e o centro dela é fechado. Já as válvulas que tiverem as vias de utilização sendo pressurizadas, chamaremos de centro aberto positivo. Então, CAP é centro aberto positivo. Vamos ver um exemplo. Então, neste caso aqui, nós vemos que as linhas de saída da válvula estão do meio, então é a posição inicial. Ela toca 5 vezes, então é uma 5 e tem 3 quadrados, 5, 3 vias. E o centro dela é centro aberto positivo, então ela está aberta, está ligando, está passando para cima.
linha de pressão, então é centro aberto positivo. Quando encontrarmos esta via em exaustão, elas receberão o nome de centro aberto negativo, válvulas CAN. Então vamos ver neste exemplo aqui, ó. Neste exemplo, nós dizemos que a válvula é uma VD, 5, 3 vias. Aí, por que 5? Toca 5 vezes. Quantos quadrados? 3, então é 5, 3 vias. Centro aberto negativo significa que não tem pressão, ou a pressão está voltando para o tanque, se for pneu hidráulico, ou está saindo pelos escapes, se for pneumático. Aqui é a via de pressão, aqui são os escapes. Tipos de escapes. Os escapes das válvulas são representados por triângulos. Quando encontrarmos o triângulo junto à simbologia da válvula, ele estará representando um escape livre, ou seja, não existe conexão, não existe mangueira, é direto o escape ali. Então, se a gente olhar aqui, ó, nós temos uma válvula, aqui é a entrada de pressão, aqui escape. Se tiver um triangulinho direto colado no quadrado, é um escape direto para o ar, não tem conexão. Se ele estiver afastado, o escape representado será o escape dirigido, com conexão. Então, neste caso aqui, se eu fizer um desenho e depois pôr o triângulo, significa que o escape vai estar direcionado, ou seja, vai ter uma mangueira que vai levar o ar aqui para um local que eu desejo lá. Então, o escape é direcionado, ele não está ligado direto na válvula, vai existir uma mangueira. Válvulas em repouso ou trabalho. Válvulas direcionais acionadas mecanicamente, eletricamente ou pneumaticamente podem ser encontradas e representadas em circuitos de duas formas diferentes. Em posição de repouso, não acionada. Então, neste caso, quando eu represento desta forma, significa que a minha posição inicial é do lado direito, ela está em repouso. E se eu pilotar através de um rolete, ela vai assumir a posição da esquerda. Então, ela não está acionada, certo? Nós podemos ter também em posição de trabalho, ou seja, ela já está acionada. Imaginemos, então, que eu tenho um rolete que está, às vezes, no início do curso lá, e ele começa acionado. Se ele começa acionado, no meu circuito, eu vou ter que indicar que a posição inicial da válvula está do lado esquerdo, que é pilotada por um rolete, e a maneira de indicar que ela está acionada é desenhar uma paredinha aqui, dizendo que está acionada. Então, a válvula começa nesta posição e algum movimento ocorrer e desacionar o rolete, ele, através da mola, vai ser posicionado para o lado direito. Observem que se estivermos utilizando o fluid sim, essa identificação vai ser automática. Então, ele vai ter uma simbologia própria para dizer se está acionado ou não. Quando desenhamos o circuito não utilizando o fluid sim, devemos indicar através da parede se houver acionamento. É obrigatório por norma. Válvula de memórias. São válvulas de duas posições acionadas por duplo piloto. Exemplo. Neste caso, temos uma válvula duplo pilotada com acionamento pneumático. Triangulinho significa que é pressão. E se aqui está saindo as ligações do lado direito, significa que a posição inicial da válvula é do lado direito, certo? Se eu quiser que ela vá para o lado esquerdo, eu tenho que jogar pressão do lado esquerdo, ela vai assumir esta posição. E se eu tirar a pressão daqui e jogar a pressão deste lado, ela assume esta posição. Por que nós dizemos que é de memória? Eu não preciso manter a pressão. Então, imaginemos que eu jogue pressão do lado direito e deixe de existir pressão aqui.
ele vai continuar posicionado nesta posição. E a única maneira dele mudar a posição é se eu jogar pressão deste lado. Se eu jogar pressão deste lado, ele assume a posição do lado esquerdo, e eu posso tirar a pressão que ele continuará posicionado do lado esquerdo. Então, por isso que é dita válvula de memória. Ela não precisa manter, basta dar um pulso de pressão e ele pilota a válvula. Neste outro caso, nós temos uma válvula 5 duas vias, e neste caso aqui também a posição inicial é do lado direito. Se eu pilotar aqui, ela fica nessa posição. Se eu pilotar do lado de cá, ela fica nessa posição, não precisa manter. Se eu jogar pressão dos dois lados, teremos um problema. Aí nós vamos deixar para ver esses casos mais à frente. A gente vai dizer que temos uma sobreposição de sinais. E aí temos que usar algumas técnicas para resolver este problema. Estrutura funcional de válvulas direcionais. Externamente, as válvulas de controle direcional apresentam-se dos mais variados tipos, pois o seu formato é definido pelo fabricante. Entretanto, internamente, a concepção funcional é sempre a mesma, ou seja, sistema de carretel deslizante, conforme a representação esquemática da figura abaixo. Então, iniciamos aqui, imaginemos que a nossa posição inicial é a posição do meio. Se a posição do meio, então aqui é uma entrada de pressão, aqui é o que vai para o atuador e aqui é o escape. Então, neste caso, se a gente imaginar aqui que temos um carretel, o carretel vai estar nessa posição, a pressão aqui não passa para cima, então ela está bloqueada, o carretel está parado aqui. E não tem ligação daqui para cá também, então não tem ligação nenhuma, nem daqui para cá, nem daqui para cá. Então, a posição do meio é a posição inicial. Imaginemos que eu mande um sinal e pilote a válvula para o lado esquerdo, ou através de pressão, ou através de um sinal elétrico, e ela assume a posição da esquerda. Neste caso, o carretel vai ser movimentado para a direita aqui, e ele vai assumir a posição da esquerda, a pressão vai passar a ter ligação com o atuador. Então, aqui indica, ó, a linha de pressão vai ter passagem para o atuador e o escape fica bloqueado. Então, aqui está bloqueado. Então, ligação daqui para cá. Imaginemos, então, agora que eu pilotasse a válvula do lado direito e ele assumisse a posição da direita. Ele movimentaria o carretel de forma que agora teria ligação do atuador para o escape. Então, normalmente, o ar vai sair aqui para a atmosfera e a linha de pressão fica bloqueada. Então, a linha de pressão não tem ligação para lugar nenhum e a linha do atuador vai ter uma ligação com a linha de escape. Então, é assim que devemos entender a estrutura funcional de uma válvula direcional. Então, aqui nós temos uma válvula como exemplo, acionada aqui por esse botão. Nós temos aqui através de uma alavanca. Aqui nós temos uma válvula com trava, significa que uma posição é um lado da válvula e a outra posição, então é giratório, né? É a outra posição da válvula. Aqui nós temos uma válvula acionada por rolete. Aqui nós temos uma válvula acionada também por rolete, só que ela empurra aqui, né? Através de pino, na verdade. É um rolete que vai empurrar um pino, né? Aqui nós temos uma válvula acionada por gatilho. Aqui tem a parte móvel. Então, em um sentido, nesse sentido aqui, ele aciona. Sentido contrário, ele gira e não faz o acionamento. Aqui nós temos uma válvula com acionamento através de solenoide.
Então vai ter que vir tensão elétrica aqui, vai ter ligações de cabos aqui para trazer a tensão. Se eu jogar tensão, ele vai assumir a posição do lado onde está a solenoide. Aqui nós temos uma válvula com duplo solenoide, então de um lado aciona para uma posição, do outro lado aciona para outra posição. Aqui nós temos uma outra válvula, no caso aqui também acionamento por solenoide. Aqui a válvula está acoplada, a parte de cima fica acoplada aqui para fazer o posicionamento de válvulas. As válvulas hidráulicas têm um porte maior. Aqui nós temos uma válvula simples solenoide, pilotada de um lado, e retorno por mola. Aqui a gente pode ver, ó. Então, pilotado, ele vai assumir a posição, não tem tensão, ele vai assumir a posição indicada do lado direito, aqui indicada por mola. Então, o retorno é por mola. Aqui nós temos uma válvula também acionada por solenoide, com indicação de posicionamento. Isso aqui é uma válvula proporcional. Encerramos então aqui essa primeira parte da nossa videoaula, onde vimos as válvulas direcionais, que são as válvulas mais utilizadas em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Na próxima aula estaremos vendo os demais tipos de válvulas. Até mais!